Ele tem cuidado de nós. Quem sabe hoje você não pôde fazer uma oração dessa maneira, onde você pudesse expressar e falar com Deus de uma forma aberta, sobre os motivos das suas tristezas, as razões do seu desconforto interno. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, porque temos em tua presença o abrigo do qual a nossa alma anseia e necessita. Neste momento nós queremos apresentar, ó Deus, todos aqueles que estão sofrendo, todos aqueles que estão passando por circunstâncias, ó Deus, das quais eles mesmos não conseguem interpretar, não conseguem definir, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor venha trazer nesta noite, para todos aqueles que invocam o teu nome, a libertação necessária. Deus, liberta-nos de todo mal, liberta-nos, ó Deus, de toda opressão, liberta-nos de todo o avanço das trevas, liberta-nos de toda a entrada do inimigo, liberta-nos de toda a semeadura dentro da nossa vida, no nosso lar, no nosso coração, no nosso trabalho. Senhor, livra-nos das pessoas que Satanás tem plantado na nossa vida. Livra-nos daquelas pessoas, ó Deus, das quais ainda não identificamos, não enxergamos. Senhor, tenha misericórdia do teu povo. A tua palavra diz que a tua igreja derrubaria as portas do inferno. Revista-nos de autoridade espiritual. Dai-nos autoridade espiritual, autoridade do teu Espírito Santo, que o poder do alto exista sobre nós e aconteça sobre as nossas vidas, dos quais os nossos olhos possam estar abertos, ó Deus, para que identifiquemos as ciladas, para que identifiquemos as armadilhas, para que os dardos inflamados não venham atingir a nossa alma, mas sejam detidos pelo escudo da fé. Senhor, levanta a nossa fé, sustenta a nossa fé. Senhor, olha para aquele que nesta noite chegou aqui prostrado, ó Deus, com sua fé em baixa. Ó Deus, em nome de Jesus, toca nesse coração, levanta essa fé, anima este coração, meu Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus, que todo o cerco das trevas, que tudo aquilo que o inimigo tem enviado, levantado nesta alma, neste coração, seja desfeito em nome de Jesus. Nós declaramos que sobre nós não vale encantamento, não vale obras de feitiçaria, não vale inveja, não vale, Senhor, as armas das hostes espirituais da maldade. Nós declaramos que toda a opressão, toda a força do mal, tudo aquilo que o inimigo tem levantado, ó Deus, não nos pertence. Você pode declarar agora: isso não me pertence, Senhor, isso não é meu. Eu quero fazer agora e trazer à minha memória a fé que eu tenho aprendido a ter em Ti, a esperança que eu tenho aprendido a ter no Senhor. Ó Deus, essa tristeza não é minha, essa destruição não é minha, essa ação maligna não tem nada a ver com a minha vida, essa opressão, ó Deus, eu repreendo agora em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar agora que as trevas não têm liberdade de agir na minha vida. Você pode declarar agora: não tem liberdade de agir na minha família e naquilo que o Senhor tem cercado. Em nome de Jesus, a minha saúde mental, a minha saúde emocional, a minha saúde física e tudo aquilo que eu tenho herdado da cruz de Cristo, quero declarar que o meu coração não está à mercê de ações malignas, que o meu coração não irá responder a ações malignas, que o meu coração terá um único diálogo, um único relacionamento com o Senhor Jesus Cristo. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha sobre nós neste momento, declarando a libertação do Calvário, que sobre nós não valha, ó Deus, nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de ação maligna, nenhum tipo de entrada das trevas. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Diga amém.
Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, versículo de número 11. O apóstolo Paulo dizendo em Coríntios que nós não podemos ignorar de forma alguma os ardis do inimigo. Satanás é muito ardiloso em todas as suas estratégias. E nós sabemos que a nossa constituição e o fato da nossa humanidade proporciona muitas brechas e muitas situações que é indevida para nós, que nós somos prejudicados por isso. Nós temos uma alma, e essa alma ela é muito complexa, todos nós temos muitas complexidades dentro de nós. Se você vê o apóstolo Paulo, no auge do seu ministério, ele escreve Romanos capítulo 7, e Romanos capítulo 7 fala de toda aquela complexidade interna dele, e a Bíblia diz em Romanos capítulo 13, versículo de número 11, e digo isto, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Podem assentar-se. Então vamos lá. Versículo de número 11. Conhecendo o tempo. Qual é o tempo que eu e você temos vivido? O tempo do qual estamos mais perto da nossa redenção do que quando aceitamos Jesus Cristo. O tempo que estamos mais perto do nosso encontro com o nosso Salvador do que nunca já tivemos anteriormente. E ele diz assim, já é hora que despertemos do sono. Ele se enquadra dizendo que despertemos, ou seja, todos nós estamos envolvidos em uma sonolência das quais nós temos que estar livres. Que tipo de sonolência é essa, espiritual, da qual tem açoitado inúmeros cristãos? Que tipo de sono as trevas nos proporciona, das quais nós ficamos adormecidos e não nos apercebemos das coisas que estão acontecendo conosco? Vá comigo em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, Paulo fala novamente deste mesmo sono. Versículo de número 11, Efésios 5, 11. Efésios capítulo 5, versículo de número 11. A sonolência sempre foi uma estratégia muito versátil e funcional para as trevas. Sempre. Sempre ela deu muito certo. Por isso o apóstolo Paulo enfatiza, tanto em Romanos, que já é tempo de despertarmos desse sono, e agora ele fala de uma maneira muito mais enfática, dizendo assim, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Ou seja, declaram-se, revelem-se, tenham um posicionamento aberto contra tudo aquilo que é das trevas. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Então ele começa aqui a fazer uma ponte entre a luz, que é a palavra de Deus, e o despertamento. Então ele está dizendo, a luz desperta, e ele diz assim, por isso diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ele estava falando das pessoas que praticam pecados, e que fazem uso de algumas situações para a vida. Então ele declara dizendo, desperta, enquanto há tempo. Aí ele diz assim, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Eu quero que você vá comigo em Juízes, capítulo 16. Quero falar sobre o primeiro sono.
Juízes 16. Todos nós temos áreas em nossa vida que somos mais hábeis do que os outros. Todos nós temos mais habilidades e temos pontos que divergem um com o outro. Um faz isso melhor, outro faz aquilo melhor, e assim, essa diferença enriquece o reino de Deus. Sansão era um homem que havia recebido da parte de Deus, desde antes, ele recebeu a força física. E por meio dessa força física, ele alcança algum êxito e algumas proezas. O povo de Deus estava tributário e estava pelos filisteus, e ele começa a sua jornada. E você percebe em Sansão um autodesconhecimento impressionante. Sansão era um homem que ele vivia muito do lado de fora. Ele era um homem que a sua comunhão com Deus era bem resumida. Você observa isso, porque era um homem que não tinha uma vida de oração clara e evidente. E a Bíblia diz assim, que Sansão comete muitos erros em sua vida. E os erros que Sansão comete são erros totalmente de origem emocional. Sansão era uma pessoa muito sozinha, uma pessoa muito solitária. E a Bíblia diz assim, que ele comete um erro e perde a sua noiva. E então ele vai a Soreque, e ali ele se afeiçoa a uma mulher chamada Dalila. Era uma mulher prostituta. Isso era totalmente indevido para aquele homem judeu. O judeu era totalmente determinante, proibido. Sansão estava no lugar errado, fazendo as coisas erradas. E ele estava ali, e quando ele dorme no colo de Dalila, não é porque ele adormeceu ali, mas o sono de Sansão vem anteriormente. O sono de Sansão vem quando Sansão liga a sua vida com Deus, baseada em uma característica. Quando é que começa o sono de Sansão? Quando ele baseia o seu relacionamento com Deus apenas na sua força, naquilo que ele havia recebido de Deus. Quando você baseia o seu relacionamento com Deus e centraliza em uma característica, em uma situação na sua vida, você começa um estágio de sonolência. Quando você centraliza a sua vida e o seu relacionamento com Deus em um ponto, ali você começa a adormecer. Vou te dar um exemplo. Existem inúmeras pessoas que entraram dentro das igrejas, que abraçaram o cristianismo e ali começaram a adormecer. Elas se esqueceram da atividade viva e presente do Espírito Santo dentro delas. Se esqueceram de todo o movimento que o Espírito Santo faz e da jornada cristã que é ativa e constante. Quando você centraliza Deus como o resolvedor dos seus problemas, você começa a dormir. Quando você centraliza Deus como aquele que é enfatizado ou centralizado apenas num ponto da sua vida, onde não existe uma abordagem totalmente completa, porque Jesus não quer uma parte do seu ser, Jesus não quer um cômodo da sua alma, Ele não quer uma partícula do seu coração, Ele quer toda a sua história, Ele quer toda a sua alma. Mas quando nós centralizamos o nosso relacionamento com Deus em um ponto apenas, nós começamos um estágio de sonolência, onde as outras áreas da nossa vida ficarão bagunçadas e nós não vamos nos dar conta disso. O que Sansão faz? Ele centraliza o seu relacionamento com Deus em ser forte, lutar, esmagar os filisteus, e era isso. Não! Deus tinha mais para Sansão. Deus queria um relacionamento íntimo com ele. Deus queria conversar com ele nas madrugadas. Deus queria conversar com ele e ensinar-lhe a força emocional. Deus queria ensinar-lhe o que era uma vida espiritual. Mas Sansão não entendeu isso. Sansão não compreendeu isso. E quando você vem para a igreja e você centraliza o seu relacionamento com Deus apenas em um foco, apenas em uma situação,
Quando você começa a transformar o seu cristianismo apenas em uma função, é apenas funcional. Você vem à igreja, você trabalha, você exibe o seu cargo, você faz aquilo que você veio para fazer e você se esquece do calor, da intimidade, e você se esquece da paixão, e você se esquece do amor, você começa a dormir. E esse sono é das trevas. E essa sonolência, ela vai fazendo com que a sua vida fique resumida apenas em um parâmetro, apenas em uma situação. Você começa a ficar totalmente desapercebido das coisas que estão acontecendo dentro da sua alma. Você não consegue perceber os territórios que você está perdendo. Você não consegue perceber. Você não pode ter o Deus que apenas livra você da sua rejeição, ou que cura a sua enfermidade. Você não pode ter um Deus que apenas salva a sua família, ou prospera você financeiramente, não. Deus veio te salvar todinho, te abençoar todinho, e ser o seu melhor amigo. Quando você resume Deus em uma obra, ou em um feito, como Sansão fez, você começa a dormir. E você não percebe. Você está dentro da igreja, você está pregando, você está cantando, você está servindo e você está dormindo. Por quê? Porque Deus foi centralizado em uma ação. Deus foi centralizado em um talento. Deus foi centralizado num dom. Deus foi centralizado em uma obra. E aí você começa a dormir. E aí você começa a perder os espaços da sua alma. E aí você começa a ser arrombado sem perceber. Foi o que aconteceu com Sansão. A única linha e aliança que Sansão tinha com Deus era a força. Ele achou que ser forte era tudo o que ele tinha que fazer para agradar a Deus. Não, não. Você nunca vê, não que ele não tenha feito, mas nunca não é dito nenhum sacrifício de Sansão, não é dito nenhum holocausto, não é dito nenhuma oração de quebrantamento, nenhuma madrugada levantada, nenhuma canção escrita. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não resuma a sua vida com Deus em um feito. Deus é muito mais que uma obra. Deus é muito mais que um talento. Deus é muito mais que um dom. Deus é muito mais que uma operação. Deus é muito mais que um milagre. Deus é muito mais do que isso. Não faça isso. Não resuma a presença de Deus e o mover de Deus na sua vida em uma situação. Não faça isso. Não faça isso. Isso é dar-se e envolver-se com uma sonolência absoluta. E o que acontece com Sansão é que ele vai para Soreque, e então ele se envolve com Dalila, e Dalila era uma inimiga. Por quê? Porque havia sido comprada para ser contra ele. Satanás compra pessoas para trabalhar contra você. Eu gosto muito de ler o livro de Neemias. O livro de Neemias fala de inúmeras estratégias de Satanás contra o povo de Deus. E ali você percebe o discernimento de Neemias e toda aquela maneira com que ele lida com todas aquelas estratégias de uma maneira totalmente polida e sóbria. Não é o caso de Sansão. Sansão está num território inimigo. Sansão está nos braços de uma pessoa que foi comprada para destruí-lo. E ele não percebe. Por que que ele não percebe? Por que que muitas vezes nós não percebemos pessoas que são colocadas na nossa vida para nos desanimar? Não percebemos ações de pessoas que são colocadas na nossa vida para quê? Para nos entristecer, para nos fazer perder a esperança. Simplesmente as trevas, elas vão crescendo e evoluindo e alcançando uma proporção cada vez maior, e dá a impressão que nós estamos consentindo com aquilo, dá a impressão que nós estamos dando o nosso aval, mas não, é que nós estamos dormindo, e o nosso sono é tão forte e tão dominador sobre nós, que é como se você quisesse acordar e não conseguisse. Dalila havia sido paga, comprada para destruir o grande herói de Israel. E aquele homem tão forte,
tão robusto, se entregando aos laços, aos caprichos, às seduções de uma mulher. Por quê? Satanás sabe o que nos derruba. Muitas vezes o que derruba um gigante não é outro gigante. Às vezes o que derruba um gigante é só uma pedrinha. Muito cuidado com as pedrinhas. Muito cuidado com as situações na sua vida. Muito cuidado. Muito cuidado quando você tem aprendido a vencer, tem aprendido a conhecer a Deus, tem aprendido de como agir a sua vida. Satanás está ao seu derredor e ele vai analisar e esquematizar e criar estratégias de inúmeras formas. Satanás não tem prazer de derrubar pessoas caídas, não. As trevas não se alimentam nem festejam. O que as trevas querem é fazer cair pessoas que estão de pé. É isso que as trevas querem. Por isso que o apóstolo Paulo diz, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Então você precisa entender e compreender que a sonolência e esse espírito de profundo sono, que muitas vezes vem sobre nós, onde nós deitamos no colo do próprio perigo, das próprias armadilhas, e não percebemos. Onde nós dialogamos, conversamos, temos relacionamento íntimo com as próprias armadilhas e não nos damos conta. E olha que Dalila deixou de uma maneira muito clara, dizendo para ele, diga-me, onde é que está a sua força? Do que depende a sua força? E ele faz 3 brincadeiras com ela, e então a Bíblia diz assim, que Dalila chega para ele e diz assim para ele, você tem brincado comigo. Você tem manipulado, você não abriu seu coração para mim. Então a Bíblia diz assim, que ela o importuna, e o importuna, e o importuna, até que Sansão abre o coração para ela. Existe uma entrada para o seu coração. Por mais que ele seja fechado, existe uma entrada, existe um ponto fraco. E sabe quem é que sabe disso? Às vezes você não sabe. Mas tem um inimigo da sua alma que sabe. Uma entrada que irá fragilizar você. Uma entrada que irá desintegrar você. Essa era a entrada de Sansão. Eu quero que você olhe de uma forma muito clara. Versículo de número 16. E sucedeu que, importunando ela todos os dias, Juízes 16, com as suas palavras, molestando-o, a sua alma se angustiou até a morte. Ele não suportava mais. Descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe, nunca passou navalha pela minha cabeça. Deixa eu fazer uma pergunta. Na Bíblia, fala para mim pessoas que não falharam ou que não cometeram falhas decisivas. Vamos lá, pensa aí. Na sua opinião, vamos lá. Pessoas que não falharam, ou até algumas que cometeram algumas falhas, mas não foram falhas determinantes, porque existe diferença de erros e existe diferença de falhas. Então vamos lá. Quando você olha para Daniel, quando você olha para José, quando você olha para Abraão, o que você percebe nessas pessoas? O que você percebe nessas pessoas? Uma característica única em todos eles. Quando você olha para Débora, quando você olha para Ruth, vamos falar somente dos homens, vamos falar de Jael, o que você vê nessas pessoas? Você vê um fechamento emocional.
diante das circunstâncias e situações. São pessoas que elas conseguem enfrentar as adversidades racionalmente. É isso que o apóstolo Paulo queria ensinar aos romanos. Ele diz assim, olha, vocês precisam fazer um culto racional. O que é um culto racional? É quando você estiver diante de uma situação, você não permitir que o seu coração seja afetado de primeira mão. E se o seu coração for afetado, você puxar o freio de mão, resumir a situação e assumir o controle. Por meio da fé, por meio da autoridade espiritual que o Senhor tem te dado. Então o que você percebe de comum nessas pessoas? Eles enfrentaram situações, mas não chegaram nesse ponto. Que ponto? Olha aí. Angustiou-se até a morte. Ficou totalmente perturbado, totalmente angustiado, sem saber o que fazer. O que fazer, Sansão? Sai correndo daí. Sai correndo daí. Por que ele não saiu correndo dali? Por que ele não percebeu a armadilha? Porque ele estava debaixo de uma sonolência. Que sonolência? Onde a vida dele com Deus se resumia em uma obra. Quantas pessoas não resumiram a vida dela com Deus na família? Pronto, acabou. Eles têm uma família abençoada e ponto. Têm um trabalho abençoado e ponto. Encontrou alguma coisa que lhes fizesse bem e ponto. A sua vida com Deus é muito mais do que isso. Ela tem que ter um alargamento. Isso se chama intimidade com Deus. Não resuma a sua comunhão com Deus em uma obra, em um ponto. Se Deus faz aquilo aquele dia, você está feliz. Se Ele não faz, você está triste. A sua vida realmente se resume em uma obra? Em um ponto? Isso é sonolência. Isso são espíritos de sono, que trazem embriaguez, uma sonolência. A vida com Deus é muito vasta. A vida com Deus é muito profunda. O apóstolo Paulo diz assim que não tem altura, não tem profundidade. O amor de Deus não tem, é um alargamento extenso. Não tem como nunca, nem eu nem você, chegarmos ao limite ou ao fim. É eterno, é para sempre. Então não resuma Deus em uma situação. Não o coloque dentro da sua alma num quartinho fechado, de 3x3 ou 4x4. Não faça isso. Não faça isso. Agora, se ele se angustiou, por que não fugiu dali? Por que não foi embora? E descobriu-lhe todo o seu coração e disse, nunca passou navalha pela minha cabeça, sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. Você sabia que todo judeu sabia do segredo de Sansão? Todo judeu sabia. Que o nazireado é desde Moisés. E esse segredo era um segredo de Sansão. E aquela mulher filisteia não sabia e não conhecia. Existem segredos que só eu e você sabe. E existem outros segredos que só você sabe. E se a minha força me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Diga para o seu irmão, não seja como qualquer outra pessoa. Não seja. Os seus segredos com Deus é que faz a diferença. Você não tem segredos com Deus? Tem ou não tem? Você não tem aquele relacionamento e aquele lugar dentro da sua alma que vocês ali se encontram e que ali vocês batem papo e conversam, e dialogam horas e horas e conversam sobre todas as coisas? Não tem aquele lugar dentro do seu coração onde um dia ele te chama para te dar uma bronca, para te dar uma repreensão, outro dia ele te chama para te dar uma direção, outro dia ele te chama para você enxergar coisas maravilhosas. O seu segredo com Deus é a razão de você não ser como as outras pessoas. De você ter essa intimidade e esse relacionamento único, genuíno com Deus. Não abra o seu coração para o inimigo. Não faça isso. Não faça isso. Seu coração só deve ser aberto para uma pessoa. Qual é o nome dela? Qual é o nome dela? Você vê José se casando e tendo filhos e você não vê aquele homem idólatra. Você vê Abraão tendo o seu único filho, consagrando aquele filho no altar.
Você vê Ruth totalmente viúva, sozinha, e apoiando aquela mulher que não tinha nada para oferecer à sua sogra. Você vê pessoas tendo atitudes em Deus, que você olha e diz assim, mas como essas pessoas conseguem fazer isso? De que maneira as pessoas conseguem sobressair, tendo os seus segredos com Deus? Quando você tem o seu segredo com Deus, Ele te acorda, Ele te desperta, e você não dorme. O que faz com que nós não caiamos na sonolência do anonimato, na sonolência onde Deus se resume numa obra, onde Deus fica no lado, na lateral da sua vida, a sua comunhão com Deus, o seu segredo com o Senhor, a sua intimidade com Ele. É isso que faz a diferença, é isso que nos mantém acordados, é isso que nos mostra e que nos revela o que está acontecendo, tanto fora e dentro de nós. Não centralize, não feche Deus em uma situação. 19, então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Chama um homem e ele tira todas as 7 tranças que havia sobre a sua cabeça. Eu gostaria que você fosse em Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26, versículo de número 38. Quero falar sobre a segunda ação deste espírito de sono. Quando você aceitou Jesus Cristo e você veio para o Evangelho, Jesus não te prometeu que todos os seus dias serão dias de flores. Ele disse que você teria aflições. Ele disse que haveriam dias na sua vida em que você passaria por situações que seriam maiores do que você é. No mundo tereis aflições. E os discípulos, eles viviam com Jesus Cristo, e vamos falar do cenário que eles desfrutavam. As pessoas queriam que eles fossem jantar em suas casas, eles eram aclamados e bem vistos por toda a sociedade, principalmente pelos pobres, pelas pessoas que queriam Jesus Cristo. E eles eram homens que a multiplicação de peixe e a libertação de cativos e a cura de cegos, era tudo muito... Era o noivo, né? Como o próprio Jesus responde aos fariseus. Era o noivo estava ali. E quando Jesus vai para o Getsemane, os discípulos começam a enxergar uma outra face da vida cristã. Uma face da vida cristã onde Jesus ia iniciar uma batalha contra toda a condenação e todo o juízo que pesava sobre a humanidade. E a Bíblia diz assim, que Jesus olha para os discípulos e diz, a minha alma está intrinsecamente, ou seja, o mais profundo de angústia e de tristeza. Jesus abre o coração ali para os discípulos, e são 3, Pedro, Tiago e João, os outros ficaram um pouquinho mais afastados. E Jesus chama aqueles 3 discípulos para estarem mais perto dele, porque aqueles 3 discípulos foram os que mais presenciaram o céu na terra. Foram eles que estiveram na transfiguração, foram eles que estiveram quando a filha de Jairo ressuscitou, e assim por diante. Eles eram aqueles que eram convocados para a festa, para o céu na terra, e foram convocados para a dor na terra. Eu e você não podemos ser pessoas que estamos preparadas apenas para as coisas boas. Não podemos ser pessoas que o céu possa contar conosco apenas para os milagres, para os feitos e para as boas obras e as bonanças. Temos que ser pessoas que o céu possa contar conosco para toda e qualquer situação. Se Deus diz sim ou diz não. Aqueles discípulos foram chamados para perto de Jesus porque eles eram pessoas confiáveis. Eles eram pessoas que haviam sido chamadas para estar mais perto. E a Bíblia diz assim, que no versículo de número 38, então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. Eu preciso passar uma vigília. A vigília não era incomum nos discípulos, os discípulos faziam vigílias. E a Bíblia diz assim, indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Eles ouviram essa oração, por isso escreveram.
escreveram essa oração. Essa oração foi proclamada no meio dos discípulos, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudestes velar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Eles não conseguiam manter os olhos abertos. O sono era muito mais forte que aquela urgência, aquela necessidade daquele momento. Agora a grande questão é, será que eles realmente interpretavam a necessidade e a urgência daquele momento? Será que eles estavam entendendo o que estava acontecendo? De verdade, não. Jesus havia dito para eles na ceia, mas não havia uma concepção sobre o que estava acontecendo, assim como conosco. Será que nós temos uma concepção daquilo que está acontecendo espiritualmente? Será que todos nós estamos acordados para a volta do Senhor Jesus Cristo? Será que todos nós estamos dispersos para o progresso das trevas? Pergunta para o seu irmão: as trevas estão progredindo? Pergunte para ele. Claro que sim. É só você olhar para a mídia. É só você olhar para os acontecimentos. As trevas estão progredindo. Cada vez mais a maldade do ser humano. O ser humano está cada vez ficando menos inteligente, mais ignorante, mais frio, mais caótico. Essa é a realidade do ser humano, cada vez menos humano. É assim que o ser humano tem se tornado. E ele trabalha contra a própria história, e você percebe, e você olha para as pessoas, e as pessoas estão prejudicando a si mesmas sem se dar conta do que estão fazendo. Elas estão destruindo a própria vida, a própria natureza, a própria família, o próprio futuro, o próprio presente, e elas não se dão conta disso. Será que nós estamos acordados para a urgência do momento? Os discípulos não tinham consciência do que estava acontecendo. Jesus naquele momento ia começar a verter o seu sangue, porque os vasos do seu braço, do seu corpo começavam a partir, e ele começava ali, naquele jardim, derramar o seu sangue, porque ele ia travar uma batalha contra a condenação sobre a humanidade. Ele ia iniciar a sua jornada até a cruz, mas os discípulos não se davam conta disso, como muitos de nós, não temos nos dado conta das vantagens das trevas, não temos nos dado conta que toda vez que nós permitimos que o nosso coração tenha um sentimento de malícia, de soberba, de arrogância ou de inveja, estamos perdendo território, e o diabo está ganhando, quando não nos damos conta que as palavras que saem da nossa boca e que a ociosidade que muitas vezes cultivamos, como o próprio Paulo diz, remia o tempo porque os dias são maus, onde não aproveitamos o tempo, não aproveitamos todas as nossas faculdades para adorarmos e servirmos a Deus, estamos perdendo o território. Não nos damos conta que toda vez que o nosso coração se levanta em arrogância, o Espírito Santo se entristece. Quanta coisa tem passado desapercebido. Quanta coisa nós não temos enxergado. Quanta cegueira, quanta sonolência, quanto envolvimento que temos com o externo e quanto abandono que temos com aquilo que o Senhor tem nos oferecido. Quanta vaidade, quanta promiscuidade, quanta ociosidade, quantas práticas indevidas que todos nós temos. Quantas distrações, quantas coisas permitidas por nós, quantas coisas que levamos de uma maneira procrastinada, empurrando com a barriga. Os discípulos estavam com que tipo de sono? O sono da ignorância. Eles não sabiam o que estava acontecendo. Não sabiam. Pedro passa aquela noite toda acordado. A noite toda. Com medo, inseguro. Mas aqui dormia. Eu quero dizer uma coisa para você. Não espere ficar acordado quando o seu coração está quase saindo do peito. Onde a aflição se faz presente, onde a insegurança domina. Acorda agora. Não tenha o sono da ignorância, saiba o tempo que você está vivendo, saiba as brechas que você está dando, saiba a conformidade que existe em você na adequação com o pecado, saiba sobre que tipo de aliança você está tendo com as trevas, que tipo de ligação você está tendo com o mal, que tipo de sentimento você tem contemplado dentro do seu coração e não tem se dado conta.
Fala para o Senhor: Deus, eu quero enxergar a verdade. Senhor, livra-me do sono da ignorância. Eu não quero ter o sono de Sansão, que é o sono da centralização, onde eu acho que o Senhor se resume numa obra, o Senhor se resume numa religião, num feito, num acontecimento. E eu não quero ter o sono dos discípulos, que é o sono da ignorância, onde eu não me dou conta que eu estou mais perto da minha redenção do que anteriormente. Eu preciso me enxergar, Deus. Eu preciso enxergar por onde o diabo está entrando. Eu preciso enxergar o que está acontecendo comigo. Eu preciso enxergar quais são os trunfos, quais são os meios que o inimigo tem de me oprimir, de me entristecer. Eu preciso saber, eu preciso olhar para dentro de mim. Eu preciso não me conformar com este mundo e nem com aquilo que eu olho para dentro de mim. Eu preciso ter dentro de mim uma sede pela tua presença e uma fome por ti, onde essa fome vai me levar a esvaziar-me de mim mesmo e me encher um pouco mais de ti. Se você pudesse classificar-se nessa noite entre meio sonolento, dormindo ou acordado, qual seria? Onde você iria assinalar? Dormindo, meio sonolento, cochilando, ou totalmente desperto, sem centralizar Deus numa obra, entendendo que Deus é a amplitude e toma conta da sua vida e da sua história, e quer muito mais do que tem tido. Deus quer mais de você e mais de mim. E não conhece o sono da ignorância, porque você está atento a todo discernimento e a todo movimento de Deus, e tudo aquilo que Ele está querendo te ensinar, e tudo aquilo que Ele está querendo te mostrar. E a Bíblia diz assim: indo a segunda vez, orou dizendo a mesma oração. Voltando, 43, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Em Lucas 22, 45 diz: e os discípulos estavam tristes. Aquela ação espiritual no Getsemane. O Jesus dos milagres, dos pães multiplicados, dos cegos que enxergavam, os coxos que andavam, agora prostrado, chorando, clamando diante de Deus. E eles olharam aquela cena, e dentro deles eles não conseguiam compreender, e eles não conseguiam entender e nem assimilar aquilo, e eles foram tomados de um sono e de um torpor, onde eles adormeceram em meio àquela penumbra daquela noite. Quantas vezes nós dormimos porque não sabemos o que está acontecendo? Eu quero terminar falando com você em Jonas. Vá comigo em Jonas. Quero falar do último sono. Nós não podemos falar de sono sem falar sono espiritual, sem falarmos de Jonas. Jonas tipifica os crentes de hoje em dia. Alguns, obviamente. Jonas tinha a sua própria maneira de ver as coisas, sua própria maneira de cultuar a Deus e a sua própria maneira de servir a Deus. E ele era um profeta da escola de Elias. Mas o contrário de Elias, ele não tinha uma submissão devota a Deus. Pensa comigo, Síria, Israel. A capital de Síria, Nínive, onde o Deus que eles adoravam era o Deus Nimrod, e todo judeu e todo profeta tinha verdadeira abominação pelos inimigos, ainda mais nessa época pelos sírios, porque eles estavam tributando Israel, eles estavam tendo um governo político invadindo o território de Israel. Então, todo bom judeu queria mais que Nínive explodisse. E é muito interessante quando você percebe que a sua vontade e a de Deus contrasta. Um meio muito bom de você nivelar a sua conversão e você enxergar a sua conversão é quando a vontade de vocês dois contrastam. É quando Deus tem uma vontade e você tem outra. E aí você percebe esse embate.
E aí dá para você ver nitidamente o nível da sua conversão e o nível da sua submissão. Isso é ótimo para você se enxergar. E o que acontece? Jonas queria muito que Nínive explodisse. E a Bíblia diz que Deus chama Jonas para pregar remissão, arrependimento, perdão para Nínive. Ou então anuncia que eu vou destruí-los, se eles não se arrependerem. E Jonas não queria aquilo. Jonas não gosta daquilo que Deus fala, como Deus fala e como Deus quer agir. Ele mesmo diz, eu sabia, me precavi antes. Diga para o seu irmão, sentimentos precavidos. Existem crentes que passam a vida inteira evitando o trabalho de Deus. Eles passam a vida inteira evitando o oleiro, eles não querem ser um barro amolengado. Eles passam a vida inteira evitando o ourives, eles não querem ser um metal trabalhado, não querem. E para isso o que eles fazem? Sentimentos de precaução. Eles são precavidos. O que eles fazem? Eles usam a própria arrogância, a própria soberba, o próprio temperamento para se blindar da vontade de Deus. E aí o que acontece? Eles se afastam. Eles têm dificuldade de ter comunhão, dificuldade de aceitar as pessoas como são. Eles têm dificuldade de relacionar-se com Deus. E a sua vida começa a ser uma vida solitária e uma vida sozinha. Jonas era assim. E a Bíblia diz assim, que ele compra uma passagem, mas ele não compra para Nínive, ele compra para Tarsis. E então ele está dentro desse barco, e o barco está dominado pelas ondas e pela tempestade, e ele está dormindo dentro desse barco. Como alguém pode dormir em meio à tempestade? Fala para o seu irmão assim, você está numa tempestade. Você não pode dormir. Você está numa tempestade, a vida é uma grande tempestade, onde Jesus Cristo está no seu barco e garante salvo-conduto, como diz o salmista, vai te levar ao seu porto desejado. Mas nós estamos numa grande tempestade. E como é que nós podemos dormir? De forma alguma. E por que Jonas, pastora, eu não estou vendo tempestade. Você vê que Jonas também não via tempestade? Jonas não estava vendo nada. Até aquele chacoalhar do barco, você sabe que era até gostoso para ele? Parecia assim um balanço de ninar. Tem crente que um dia ele está mais fervorosinho, outro dia ele está mais friozinho, e essa onda assim de vai e vem, até é tão bom assim, sabe, que ele vai até ninando, até gostoso. E a Bíblia diz assim, em Jonas capítulo 1, versículo de número 5, então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio e, tendo-se deitava, dormia um profundo sono. Como que você chamaria o sono de Jonas? Diga aí para o seu irmão do lado. Como você chamaria o sono? Nós falamos sobre o sono de Sansão, que é a centralização de Deus, onde você resume Deus numa obra, num ponto, numa religião, você resume Deus. Falamos do sono dos discípulos, que é o sono da ignorância, onde eles não conseguiam discernir o que está acontecendo. Que nome você daria ao sono de Jonas? Ah, pastora, eu daria o sono da desobediência. Ótimo, um bom nome. Que nome você daria? Que sono é esse? Ah, eu daria o sono do egoísmo. Eu daria o sono da pessoa cheia de ideologias, porque as ideologias de Jonas eram muito maior que a vontade de Deus. Correto. Correto. Dê ao sono de Jonas aquele nome que você quer dar, desde que você não o tenha. O sono onde você não se dá conta que você está indo contra a vontade de Deus e que você não está percebendo isso. Você está dentro da igreja, você está fazendo suas orações, você está cantando suas canções, você está desempenhando sua função cantando, sendo diácono, pregando, sei lá o quê, e você está contra a vontade de Deus. Por quê? Porque você não consegue entender que não se serve a Deus na própria vontade. Sua vontade é desobediência.
Minha vontade é desobediência. Sua vontade é totalmente contrária à vontade de Deus. Não existe ninguém na face dessa terra que possa dizer: a vontade de Deus é a minha vontade. O próprio apóstolo Paulo diz que o que eu vejo em mim? Eu vejo em mim outra vontade. Eu não vejo. Então, o que você entende? O sono de Jonas era o envolvimento dele com a vontade dele. A vontade dele prevalecia. O que ele queria prevalecia. O que ele pensava prevalecia. O jeito dele prevalecia. Vê se não é tão parecido com os crentes da nossa atualidade. Então Satanás faz com que as pessoas, elas tenham títulos de crente, elas falam como crente, cantam como crente, oram como crente, mas vivem a própria vontade. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e é totalmente diferente do que eu quero. Não adianta você dizer que você é um crente, e você é uma pessoa tão santa, e você é uma pessoa tão, que toda a vontade de Deus está totalmente encarnada em você, e que você é o sinete da perfeição. Jesus no Getsêmani diz assim: seja feita a tua vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você. A minha vontade e a sua vontade tem um nome: desobediência. Então não pense que as coisas que você faz, religiosas, elas têm satisfeito o coração de Deus. O que satisfaz o coração de Deus é desmanchar você, é destruir você, é acabar com você. É tirar de mim e de você toda a arrogância, toda a soberba, todo o crescimento indevido, toda essa situação de acharmos, de pensarmos e de sentirmos. Esse é o objetivo. Não se engane de forma alguma. Não pense que por você fazer algumas coisinhas e você ainda contempla esse coração egoísta, amargurado, cheio de raiva, cheio de inveja. Não pense que isso agrada a Deus. Não caia nesse sono. Não faça isso. O que agrada a Deus é a minha submissão e a sua submissão, a minha obediência e a sua obediência. A psicologia, a ideologia, a antropologia prega o robustecimento da identidade humana. O cristianismo prega a destruição do homem e o nascimento de Cristo dentro dele. O que você escolhe? Fala para mim se a nossa igreja está mais voltada a uma antropologia ou ao cristianismo. A igreja cristã no mundo. De Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar um trabalho, uma obra, um suor, vamos dizer assim em termos humanos, do reino dos céus, trabalhando para que Deus, para que os mandamentos e para que Cristo viva dentro do ser humano. O sono de Jonas, eu caracterizo ele como sono da própria vontade. Onde o ser humano acredita que está servindo a Deus, acredita que está amando a Deus. Eu acho muito interessante as mensagens de Jesus Cristo, né? Irmãos, nós somos tão privilegiados, que tudo o que aconteceu está escrito, tudo o que está acontecendo está escrito, e tudo o que vai acontecer está escrito. Sabe o que vai acontecer? Muitos crentes vão chegar diante de Jesus no dia do juízo e diz: eu fiz, e eu fiz, e eu fiz. E vai ouvir: eu não te conheço. Não, para mim é um presente. Você e eu sabemos o que foi, o que é e o que vai ser. Aqueles que foram fiéis no pouco, entra para o gozo de teu Senhor.
Fostes fiel no pouco, sobre muito te colocarei. O que é ser fiel no pouco? O que é ser fiel no pouco? Do que você precisa para ser feliz? Do que você precisa para viver? Quanta vaidade, quanta doideira, quanta coisa, quanta, igual eu disse aqui esses dias, quais são os seus problemas? Por que você é infeliz? Quem te persegue? Qual é a sua situação? Por que nós não nos dedicamos mais à nossa vida espiritual? Por que nós não buscamos mais essa comunhão com o Eterno, que deveríamos buscar mais? Para eu terminar, eu quero dizer uma coisa para você. Satanás está ao meu redor e ao seu redor, bramando como leão, procurando te colocar para dormir ou me colocar para dormir. Ele quer que todos nós dormimos. Por quê? Porque se eu dormir o sono de Sansão, vou perder a fé, a força e a comunhão com Deus. Porque quando Sansão acordou, o Espírito do Senhor já tinha ido embora. Ele quer nos colocar para dormir o sono dos discípulos, onde somos crentes apenas para o auê, para as festas e para os milagres. E não temos um cristianismo forte que nos ensine, que nos acorde e nos deixe despertos sobre o momento e sobre a necessidade e a urgência que está acontecendo. Ele quer que nós durmamos, todos nós, os sonos de Jonas. Por quê? O sono da nossa própria vontade, onde achamos que estamos servindo a Deus, mas estamos com o coração endurecido, estamos servindo a Deus cheios de maldade, de malícia, estamos servindo a Deus cheios de frivolidade, de pecado, estamos servindo a Deus e não amamos o nosso próximo e não colocamos Deus em primeiro lugar. Quero terminar com um conselho do apóstolo Paulo a Timóteo, onde ele diz assim: com mansidão, instrui aqueles que estão amarrados pelo inimigo, para ver se eles se despertam dos laços do diabo. Eu gostaria que você se colocasse de pé. Eu gostaria que você fizesse uma oração agora, por libertação. O Senhor tem falado comigo sobre a sonolência, sobre a igreja. E em mim existe apenas um clamor. Só Deus pode nos livrar desse mal. Só Deus pode nos dar despertamento e nos ensinar a usarmos as armas da luz de tal maneira onde a luz exista dentro de nós. Eu queria que você observasse aquilo que o inimigo tem feito. Quais são os 3 sonos dos quais você é mais propenso? O de Sansão, o de Jonas, o dos discípulos. Fale com Deus agora. Diga a Deus: eu não quero dormir. Eu não quero que o Senhor me encontre sonolento. Desperta-me, ó Deus. Desperta-me de todo sono. Eu quero ter os meus olhos abertos. Eu quero estar totalmente acordado, para enxergar aquilo que está acontecendo neste momento, para enxergar a minha vida como um todo, Deus, não em fragmentos, mas enxergar tendo uma ótica, uma visão do alto, do Senhor. Eu não quero centralizar o Senhor em uma obra, em uma religião, em um feito. Eu não quero, Deus, acreditar que o Senhor é para mim aquilo que eu tenho vivido. O Senhor é muito mais. O Senhor é muito mais do que eu já vi. O Senhor é muito mais daquilo que eu ouvi. O Senhor é muito mais do que aquilo que eu conheço. E eu quero desfrutar dessa imensidão. Eu quero desfrutar e eu quero compartilhar de tudo aquilo que o Senhor ainda tem reservado para mim. Deus, não permita que eu resuma o Senhor em um talento, em um dom, em um ofício, em uma bênção, em um milagre, em um feito. Abra os meus olhos, Deus. Abre os meus olhos, Deus. Eu quero enxergar a minha vida. Peça ao Senhor. Senhor, abra os meus olhos. Abra os meus olhos. Desperta-me. Desperta-me deste sono onde a arrogância predomina, onde a soberba predomina.
onde o descaso predomina, onde eu tenho rejeitado muitas vezes a tua obra, a tua voz, a tua maneira de fazer as coisas. Ó Deus, o quanto o Senhor tem falado comigo, o quanto o Senhor tem tocado em meu coração, o quanto o Senhor tem me conduzido às águas, aos pastos verdejantes, o quanto o Senhor tem quisto ser o pastor da minha alma, e o quanto eu tenho recusado isso, Deus, o quanto eu tenho recusado e virado as costas para isso. Quando eu faço a minha vontade, não é a tua. Quando eu quero a minha vontade, não é a tua. Quando eu me resumo nas minhas tarefas, na minha rotina, não é o que o Senhor quer. Eu preciso entender isso, que o Senhor não assina embaixo da minha vida, o Senhor não assina embaixo dos meus feitos, o Senhor não assina embaixo do que eu tenho feito, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, desperta-me, levanta-me para uma vida espiritual, levanta-me para uma vida de vitória, de êxito contra o inimigo. Eu não aceito o sono que Satanás tem a colocar na minha vida, eu não aceito a sonolência, eu quero acordar. Você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu quero acordar, eu quero acordar, eu quero acordar, eu sinto uma necessidade de despertar, Senhor. Satanás tem posto uma sonolência na raça humana, onde a raça humana está cada vez mais perto do fim, mas não está se dando conta disso. Infelizmente, essa sonolência tem estado dentro da igreja como uma névoa, entorpecendo os sentidos de alguns. Diga para o Senhor: eu quero ficar livre disso. Eu quero ficar livre dessa névoa que tem entrado no teu reino, que tem entrado dentro da igreja e tem tirado os sentidos, não tem deixado os sentidos ficar aguçados para discernir tanto bem quanto mal. Senhor, acorda-nos, desperta-nos. Hoje é noite de libertação. Eu gostaria que você colocasse a mão sobre a sua cabeça agora. Eu queria que você fizesse uma oração pela sua alma. Qual foi a última vez que você orou pela sua alma? Ore pela sua alma. Peça a Deus para não deixá-la entregue aos sentimentos, às emoções, às tristezas, ao egoísmo, à arrogância, às vaidades. Peça a Deus agora. Fala: Senhor, me cura. Cura das enfermidades que eu tenho alimentado na minha vida. Cura-me das tendências que existem dentro de mim. Cura-me das facilidades que eu ofereço por inimigo da minha alma. Cura-me das brechas. Cura-me das lacunas. Cura-me, Senhor, do sono, da indolência. Cura-me, Senhor. Eu te peço, cura minha alma, liberta minha alma. Não permita que eu esteja desapercebido. Eu quero enxergar as entradas do inimigo. Eu quero enxergar as estratégias dele, eu quero enxergar aquilo que ele tem feito, onde ele tem trabalhado, quais são os esquemas que ele tem usado. Deus, eu não quero ser pego desprevenido, eu não quero ser pego sem óleo na botija. Diga ao Senhor agora, diga: Senhor, eu quero acordar, me acorda, Espírito Santo, me acorda, Espírito Santo, me acorda, como diz a tua palavra nessa noite: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Em nome de Jesus, Deus, o sono é para os mortos, e nós temos vida e vida em abundância. Ó Senhor, o tempo está resumido. Acorda-nos, Deus, desperta a nossa alma, desperta a nossa alma. Eu quero que você, com a sua mão na sua cabeça, diga: Pai, em nome de Jesus, eu recuso toda espécie de descanso que me afasta da tua vontade, que me tira da tua presença, que me traz ignorância. Eu não preciso deste descanso. Eu quero o descanso do bom pastor. É isso que eu quero, ser pastoreado pelo Senhor. Eu recuso todo sono da preguiça, da indolência. Em nome de Jesus Cristo, desperta-me para a guerra, desperta-me para a batalha. Eu repreendo toda a ação de espíritos de profundo sono sobre a minha vida, em nome do Senhor Jesus.
Diga amém. Levante sua mão direita para o alto. Que o poder da palavra de Deus, que é a origem de todas as coisas, que é o poder da palavra de Deus, possa existir sobre a sua vida. E o Senhor possa fazer nascer dentro de você um despertamento espiritual, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Vá em paz, Deus te abençoe. Vamos adorar o Senhor com uma canção.